Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa disciplina de didática, a gente vai discutir na aula de hoje a questão da relação professor-aluno ou a relação pedagógica. Para essa semana estão previstas leituras recomendadas, né? Videoaulas, a elaboração de uma charge, que vai ser uma atividade avaliativa com pontuação máxima de 4 pontos, e a criação de uma paródia musical com nota máxima de 4 pontos. Os detalhamentos dessas atividades estão disponíveis no Moodle, né? Mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Via Moodle também, ok? Então, primeiramente eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Eu gostaria que vocês analisassem essas possíveis organizações do espaço da sala de aula. Então vejam aí que diferentes organizações aqui, né? Uma organização na qual, né, os alunos são organizados em grupos, né? Uma outra que todos os sujeitos, né, têm acesso à face, né, dos colegas, e a organização mais tradicional de ensino. E aí, para vocês refletirem, essa organização da sala de aula, ela impacta e interfere na relação professor-aluno, na relação pedagógica? Que tipo de visão em relação ao professor a gente tem, por exemplo, numa organização mais tradicional da sala de aula? Que tipo de perspectiva ou abordagem a gente tem numa organização na qual as interações, né, entre sujeitos ela é valorizada? Seja a partir de grupo, seja a partir desse contato mais, essa organização mais dialogada. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, que daqui a pouquinho a gente fala da questão do espaço da sala de aula, tá ok? Bom, pensando na relação pedagógica, basicamente a relação pedagógica se processa entre professor e aluno. Obviamente que outras relações ocorrem na escola. As relações entre os alunos, a relação com os funcionários, a relação entre professores, né? Mas na aula de hoje a gente vai discutir com um pouco mais de detalhamento a relação entre professor e aluno. Basicamente, nessa relação, o papel do professor seria realizar uma mediação entre o aluno e o conhecimento escolar. E espera-se que nessa relação haja uma preponderância do diálogo, né? Que professores e alunos, nessa estrutura dialógica, é possível que o professor realize as mediações entre os alunos e o conhecimento. Um outro aspecto importante a se enfatizar aqui é que nessa relação professor-aluno, além da questão cognoscitiva, que tem a ver com a questão do conhecimento, né, dos saberes escolares e outros conhecimentos que a gente espera que sejam veiculados na escola, também a gente não pode esquecer que tem uma dimensão socioemocional. É praticamente impossível que numa relação entre seres humanos a questão socioemocional não esteja presente. Então, ao mesmo tempo que é uma preocupação com essa questão do conhecimento, também há o estabelecimento de relações socioemocionais, que a gente deve levar em conta. Obviamente que na escola, professores e alunos acabam desempenhando diferentes papéis nessa relação pedagógica. Então, focando aqui a questão do aluno, para o aluno, a escola é um espaço de relações sociais e humanas, né? Ao mesmo tempo que essas relações sociais e humanas ocorrem na escola, o aluno é submetido a um conjunto de diretrizes que compõem a escolarização, que é uma forma de educação formal. Então, o aluno é submetido a rotinas, a horários, a atividades pré-determinadas, e esses elementos, eles ocorrem em espaços determinados. Ah, Além da relação que os alunos desenvolvem entre si, também ocorrem as relações com os adultos, né? Geralmente essas relações elas são assimétricas, né? Então o adulto ele é visto como uma autoridade, mas é uma autoridade diferente daquela que os alunos experienciam com os familiares. Por outro lado, na relação com os pares, a escola é vista como um lugar de encontro, né? Então, os alunos, é um momento que eles vão ver os colegas, né, interagir com eles. Ah,
Esse encontro é favorecido por vários determinantes que estão relacionados à própria organização do espaço escolar, né? Então, geralmente, alunos da mesma idade estão na mesma sala, então, se mesmo que tenham alunos de idade diferentes, normalmente a diferença de idade não é tão grande. As condições físicas e emocionais e intelectuais, elas acabam, em certa medida, sendo bastante próximas, né? Tem ah, algumas outras questões, né, que inclusive eu coloquei algumas leituras complementares para vocês fazerem uma reflexão sobre isso, né, que inclusive foi sugestão das tutoras, por exemplo, quando tem aluno autista, quando tem aluno com alguma deficiência intelectual, qual é o aspecto que pode ser feito, e eu fortemente recomendo que vocês realizem essas leituras, né, para vocês refletirem sobre a relação do professor, né, com esses diferentes sujeitos que vão ocupar os espaços escolares. Ah, e um outro aspecto importantíssimo é que esses pares, geralmente, eles compartilham referências geracionais e culturais comuns, né? Não é incomum o professor falar assim que no meu tempo, né? E aquele grupo de estudantes que está ali naquele momento, eles fazem parte de um outro tempo, né? E é um outro tempo que, inclusive, nós professores compartilhamos com eles, né? A gente acaba fazendo muita referência à nossa experiência enquanto aluno, né? Na escola, enquanto adolescente ou jovem, adulto, e a gente esquece que a gente vivencia os aspectos culturais também do tempo presente, né? Ah, uma outra questão importante para os alunos, né, que a escola é um espaço de socialização entre iguais. E nesse espaço de socialização entre iguais, amizades e inimizades se constroem, né? Afinidades e repulsas também. Também é possível que alguns sujeitos ocupem espaços de lideranças, outros de liderados, e aí outros grupos, né, atuem como uma reação contra essas lideranças. Também no espaço escolar, né, ocorre a origem do desejo pelo outro, né, então os primeiros desejos românticos e tudo mais. Também é um investimento sentimental tanto em possíveis parceiros quanto com amigos, e também a formação da identidade e personalidade. Na perspectiva do aluno, a relação pedagógica ela é arbitrária e obrigatória. Então, o aluno, geralmente, ele vai à escola não pela relação pedagógica em si, mas pela oportunidade de estar num espaço de socialização com colegas que compartilham várias questões em comum, certo? Para os alunos, a dimensão afetiva ela é mais importante que a dimensão da escolarização. Na perspectiva do professor, a relação pedagógica, o foco principal é na dimensão cognitiva, ou seja, naquilo que eu quero que o meu aluno aprenda. Então, ela é muito construída em cima da transmissão ou aquisição de conhecimento pelo aluno. E aí eu usei esses dois termos que dependem muito do modelo de professor, do modelo de aluno, né, que se estabelece. A gente pode pensar numa transmissão ou numa aquisição de conhecimento, né, entre outras possibilidades, tá, gente? Também o professor ele se vê como um sujeito capaz de incentivar e orientar os alunos nas aprendizagens. E também é aquele sujeito que permite o acesso do aluno a um conjunto de saberes socialmente reconhecidos. Para o professor também, deveria ser clara a ideia que é uma relação transitória, que na verdade a gente educa nosso aluno para que ele não dependa mais da gente. Então, o sonho de todo professor é que o aluno tenha autonomia de aprendizagem, ou seja, que ele tenha metacognição, que ele seja capaz de aprender por ele próprio, né? Ou seja, que ele consiga chegar a, ao seu máximo de conhecimento potencial, né? Então, uma vez que o aluno chega nesse ponto, o professor ele acaba perdendo o porquê de existir nessa relação, certo? Como é atribuído uma perspectiva de autoridade, né? E a relação é assimétrica, então a gente espera que a relação professor-aluno ela seja desigual. Não desigual do professor achar que o aluno é inferior, mas é porque há certos compromissos em relação à relação estão muito mais vinculados, né, à figura do professor que à figura do aluno. E é muito comum que o professor, para manter esse papel, né, ele se vale da autoridade da disciplina, que
tanto a questão da autoridade quanto a disciplina podem ser vistas como questões importantes para manter, né, a relação pedagógica, mas também dependendo da dose e da forma que a autoridade e a disciplina são utilizadas, isso pode comprometer o processo de ensinagem e aprendizagem. Uma outra coisa importante é que, na perspectiva do professor, a relação pedagógica é o objetivo central da escola, né? Só lembrando que para o aluno, o principal papel da escola seria a socialização, certo? E aí, quando a gente pensa na escola e a relação professor-aluno, a gente vai perceber que existem diferentes dimensões que vão participar desse processo. Então, não é simplesmente a interação entre professor e aluno que entra em jogo. Então, além dessa questão, né, da própria interação entre sujeitos, a dimensão espacial, a dimensão temporal, a dimensão linguística, a dimensão pessoal e a dimensão cognitiva são aspectos importantes. Nesse sentido, a dimensão espacial está relacionada às salas de aula, que foi a reflexão que a gente colocou no início, mas não só as salas de aula, né? Os demais espaços que existem na escola e que podem ser utilizados tanto para as aulas quanto para momentos de recreação dos alunos, né? E aí, no caso da organização de sala de aula, a forma que a sala de aula está organizada no espaço, ela pode determinar muito a relação entre professores e alunos. Então, a sala de aula, com uma organização mais tradicional, ela pode talvez limitar a interação entre professor e aluno, colocando o professor muito como um protagonista, né, da relação. Ao passo que outras organizações espaciais que valorizem, né, a interação entre alunos pode tornar essa interação menos antagônica, certo? Em relação à dimensão temporal, as aulas acontecem dentro de um tempo, o conjunto de cada aula, né, acontece dentro de um tempo, o conjunto de aulas acontece dentro de um horário na escola, e normalmente, durante esse tempo da aula, o professor tenta negociar com os alunos questões que ele quer aprender que a gente deseja que eles aprendam, né? E não é infrequente que os alunos eles ofereçam algum tipo de resistência, né? Que a gente pode, às vezes, atribuir essa resistência como uma indisciplina. Então, essa questão aqui, ela precisa ser muito bem estabelecida entre professores e alunos, de forma a que essa resistência dos alunos ela seja, em parte, diminuída, né? E que a negociação do professor seja melhor estabelecida. Lembrando sempre que a escola é um espaço de educação formal, portanto, está sujeita a várias sistematizações, entre elas a questão do tempo de ocorrência, né, do que a gente chama de aula. Um outro aspecto extremamente importante é a dimensão linguística. Por quê? Todo o processo de ensinagem e aprendizagem é mediado pela fala, né? Basicamente, a relação pedagógica ela é estruturada a partir da fala. E aí, obviamente que a fala, além do que está sendo dito, o modo como se diz interfere muito. Então, a entonação, se aparentemente você está trazendo um tom de ironia ou de deboche, né? Ou tanto por parte do aluno quanto por parte do professor, isso pode provocar mal-entendidos, ou na verdade a intenção é produzir um mal-entendido, né? Quando se fala de determinadas entonações, de determinados modos de dizer. Então, a gente precisa estar atento a essa questão. E aí nós não podemos esquecer que boa parte dos atos de fala cabem ao professor. Então, basicamente, há um predomínio do falar por parte do professor. E para os alunos, os atos de fala são mais limitados, né? Eles podem responder, eles podem perguntar, mas, por exemplo, um ato de fala relacionado à interação com um colega, que não tem a ver com o conteúdo da aula, não é permitido, entende? Então, o que acaba acontecendo é que nessa dimensão há um predomínio da utilização, um predomínio e uma variação dos atos de fala por parte do professor, e isso é mais limitado em relação aos alunos, e geralmente a questão da autoridade ela se processa também. Bom, a linguagem, a gente utiliza da linguagem, seja ela verbal, seja ela não verbal, para impor a autoridade, né? Uma outra dimensão que faz parte da relação professor-aluno é a dimensão pessoal. Obviamente que nós estabelecemos vínculos, né, com os nossos alunos, inclusive mesmo que a gente tenha essa forma de organização, né, esse modo, né, de funcionar
a aula, que é remota, a gente estabelece determinadas relações com vocês, né? Ah, esses vínculos eles ocorrem. E frequentemente uma questão é que os vínculos eles são assimétricos, né? O professor tem papel de autoridade, é o professor que faz a mediação do conhecimento, né? É o professor que ajuda o aluno a sair de uma zona real de conhecimento para uma zona potencial, né? Então ele participa dessa a, a zona de desenvolvimento proximal depende muito da ação do professor para que o conhecimento real ele se torne um conhecimento potencial. Na perspectiva de Vygotsky, né, que eu estou trazendo com esse olhar que eu trago aqui. Para o professor, a questão da autoridade pedagógica, mas algo que é extremamente importante para possibilitar e potencializar as aprendizagens é a questão do diálogo. Então, a aprendizagem depende muito do diálogo entre professor e aluno, que é uma coisa que a gente precisa valorizar nessa relação. E, por fim, a dimensão cognitiva, que talvez seja a dimensão. As demais dimensões, talvez a gente perceba elas de forma mais implícita, mas a dimensão cognitiva, que tem a ver com a questão do conhecimento, é um foco primeiro dos professores. Né? Então, na dimensão cognitiva, a interação professor-aluno permite acesso a saberes, né? A diferentes saberes que são socialmente aceitos. Além disso, né, essa dimensão cognitiva também contempla a questão da vida na sociedade. Os primeiros processos de socialização mais sistemáticos vão ocorrer na escola. Né? Existe uma socialização na família, mas a escola, digamos assim, ela é menos permissiva, talvez. Você não pode fazer tudo que... Porque a sua família ela tem uma tolerância maior em relação àquilo que você pode fazer. A escola ela tem um conjunto de limitações porque os sujeitos são muito diversos, né? Dentro de uma mesma família os sujeitos são mais parecidos, né? Quando a gente pensa na escola que inclui mais sujeitos, então essas diferenças entre as pessoas que existem na escola, para que, digamos assim, os conflitos sejam minimizados, a gente precisa aprender a respeitar o espaço do outro, né? De alguma forma. E na família a gente aprende em parte isso, né? Principalmente quando você tem irmãos e tudo mais, quando a família é mais numerosa, ou quando você convive com muitos parentes, além dos seus pais, seus irmãos, né? Mas a escola, isso é elevado à décima potência, porque tem muito mais sujeitos, né, na escola do que dentro do ambiente familiar. A escola, ela acaba reproduzindo estruturas sociais que já existem, né? Por mais que exista um potencial papel da escola em ser um espaço, né, de superação de certas estruturas sociais, a escola acaba reproduzindo essas estruturas, né? Então, de alguma forma, sujeitos que participam da escolarização acabam aprendendo como, né, estar nessas estruturas. E apesar que isso vem se enfraquecendo nos últimos tempos, né, mas não totalmente, a escola está muito relacionada a oportunidades melhores de trabalho. Então, a ideia de que é importante que a pessoa estude para que ela tenha melhores salários, melhores empregos, essa é uma ideia que ainda é válida e, de fato, quanto maior sua escolarização, maior é a chance mesmo de você ter empregos com melhores salários, empregos melhores. Né? Isso vem sendo desvalorizado nos últimos tempos, mas ainda é uma questão que é bastante relevante. E aí, pessoal, uma questão importante, pensando no papel do professor, que vejam que o objetivo do professor está muito relacionado ao objetivo da escola, né? Que é um espaço de socialização de saberes socialmente aceitos, certo? E a gente viu que para o aluno, um objetivo primeiro é a socialização com os pares, né? Então, qual que seria uma forma desse objetivo primeiro, né, da escola e do professor se tornar um objetivo que de alguma forma os alunos também compartilhem? Então, primeiro, é importante que o professor dê atenção aos alunos, então que ele entenda e de alguma forma haja a, de maneira a manejar as diferentes questões que envolvem a sala de aula. É um processo difícil? É um processo difícil. E que demanda muito estudo da nossa parte e muita reflexão sobre o nosso fazer professor, certo? Lembra que na aula passada a gente disse que na formação de professor,
Existem três formações principais, né? A formação técnico-científica, a formação didática e a formação prática. Então, esses três elementos que compõem, né, a profissão o ser professor, eles devem estar em constante atualização, né? Então, a gente precisa estudar para potencializar a nossa formação teórico-científica, técnico-científica e a nossa formação didática e ter uma reflexão sobre o que acontece na sala de aula, né? Refletir sobre os eventos que ocorrem e tentar, da melhor forma possível, refletir de forma objetiva e menos emocional, para que a gente possa pensar em estratégias de manejo dessas diferentes situações. Certo? Além disso, é muito importante que nós, professores, tentemos utilizar uma linguagem clara e objetiva, de forma que os alunos efetivamente entendam o que a gente tem para dizer, né? E também a gente identificar o perfil da turma, mas não para rotular a turma, mas para entender quais seriam, né, as metodologias e técnicas mais apropriadas para se ensinar determinados conteúdos, certo? Então, e uma coisa que é bem ruim, e eu tenho certeza que todo mundo aqui que tem experiência em sala de aula sabe, é que às vezes tem determinadas turmas que elas têm um comportamento com um colega, professor, e com a gente elas têm outro comportamento. E aí a gente escutar o que os colegas falam a respeito do perfil da turma pode ser complicado. Então o interessante seria que a gente tentasse estabelecer perfis da turma de acordo com as nossas vivências com aquela turma e não conforme a vivência do outro. Mesmo porque a gente já viu, né, aqui na disciplina de didática que as concepções de ensino, as concepções de aprendizagem dos professores podem ser muito diferentes. Então, dependendo da concepção de ensino que você tenha, dependendo da concepção de aprendizagem que você tenha, isso pode interferir na forma que você vai traçar esse perfil, certo? Então, é muito, muito importante que a gente faça essa reflexão que tem a ver com a dimensão prática, né, da nossa formação. Também é importante que a gente dimensione as nossas relações, né, com os alunos. O professor não pode ser nem muito amigo e nem o inimigo dos alunos. Então a gente precisa tentar entender qual que é o nosso papel, né? Sempre lembrando que para a maior parte dos alunos a nossa relação com eles vai ser transitória, então vai ser somente naquele tempo que a gente está lá enquanto professor. Obviamente que alguns alunos eles acabam se tornando mais próximos da gente, né? Principalmente quando você trabalha com séries que os alunos são mais velhos, né? Dificilmente a gente vai ser amigo, de fato, é, de alunos da educação infantil ou do ensino fundamental, né? Às vezes é possível estreitar algum laço com alunos do ensino médio, dependendo da nossa idade também, né? No ensino superior isso é muito mais comum, obviamente, mas é um outro processo, é um outro objetivo de formação, né? Então a gente e os próprios alunos, na verdade, quando eles vão para o curso superior, a dimensão cognitiva, né, cognoscitiva, é importante, né, porque eles escolhem uma profissão ao escolher a faculdade, né. Na educação básica, o aluno compulsoriamente é obrigado a frequentar a escola. Então, muda também essa concepção que eu trouxe para vocês de aluno, tem a ver com as faixas escolares com as quais vocês vão trabalhar, tá, gente? Uma outra coisa é sempre priorizar o diálogo como forma de mediar os conflitos. A gente nunca deve impor, a gente deve dialogar o máximo possível. O último recurso sempre deve ser o diálogo, certo? E um aspecto importante que a gente vai discutir com mais detalhes, né, na nosso encontro da semana que vem é planejar cuidadosamente a aula, certo? E aí, por fim, falando de planejamento, então só para vocês entenderem que o planejamento ele é extremamente importante para nossa para o estabelecimento da relação pedagógica, certo? Então, ao planejar, você vai planejar uma aula para um grupo específico. Então, você está levando em consideração o sujeito com o qual você vai trabalhar. E aí você também vai ter clareza com quais os objetivos, né, que você tem ao ensinar determinado conteúdo e por que os alunos devem aprender aquele determinado conteúdo, certo? Então, no planejamento de aula, vão entrar em jogo a seleção e organização de conteúdos, né? Então, quais os conteúdos eu pretendo trabalhar, por que eu vou trabalhar esses conteúdos, por que eu vou dar essa abordagem para esses conteúdos, né? Além disso, a gente utiliza diferentes recursos instrucionais conforme o acesso, né, a esses recursos. Às vezes a gente tem lousa, giz, às vezes a gente tem
um projetor, às vezes pode usar um vídeo, às vezes pode usar um jogo, então depende do que está disponível e da seleção de conteúdos que a gente fez originalmente, dos objetivos de aprendizagem que a gente espera dos nossos alunos. A partir dessa seleção de conteúdos e a utilização de recursos, a gente realiza atividade pedagógica, que é a aula em si. E a partir disso, a gente realiza as diferentes formas de avaliação, que a gente vai discutir também aí numa das próximas semanas, certo? Então, eu vou deixar esse gancho, né, para a nossa conversa da semana que vem, que é quando a gente vai discutir a questão do planejamento com mais detalhes, certo? Então, para a aula de hoje, eu utilizei essas duas referências bibliográficas e agradeço a atenção de vocês e espero vê-los vocês em breve. Um abraço a todos e até a próxima.